Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Vocês estão bem, queridos? Aleluia. Enquanto a música cantava, irmãos, o Senhor me levou lá no meu passado. Eu fui dar uma voltinha lá atrás. Quando eles cantaram aquela canção que diz, tem um trecho que diz assim: você acreditou, isso é tudo. Você acreditou, isso é tudo. Sabe, irmãos, eu não sei quanto a você, mas houve a época da minha vida que todos desacreditavam de mim, inclusive eu mesmo. Mas o Senhor acreditou em nós. Aí depois eles cantaram uma outra canção que uma parte diz: bom demais para não crer. E aí eu, passeando, sabe, irmãos, eu vi tantos milagres que Deus já fez na minha vida, tantos livramentos que Ele já me deu. Tantos livramentos. Eu não sei como foi a tua vida, mas se nós analisarmos, então fizemos tanta coisa e o Senhor nos livrou, sabe? Já passamos por tantos perigos e o Senhor nos livrou de todos eles. Sabe, ainda quando eu estava lá no mundo, eu não o conhecia, mas eu estava em lugar perigoso e o Senhor me guardando, me livrando, me protegendo de alguma forma. Sabe, queridos? Na minha conversão, o Senhor me cercando por todos os lados para dizer: eu quero você para mim. Eu não sei como foi para você, mas o meu testemunho de conversão, eu não tinha para onde correr. Aonde eu ia, um crente ia para falar do amor de Deus para mim. Aonde eu ia, eu encontrava um evento gospel e alguém falando do amor de Deus para mim. Na minha casa, alguém falava do amor de Deus para mim. E Deus foi me cercando por todos os lados. E eu pensando aquilo que todo mundo pensa. Pode sentar. E eu pensando aquilo que todo mundo pensa, sabe? Esperando eu ficar melhor, eu me tornar uma pessoa melhor para que o Senhor me aceitasse. Obrigado, queridos. Vocês já entregaram parte da mensagem. Para que o Senhor me aceitasse, eu pensando que eu precisava ser melhor, eu precisava me limpar primeiro para que o Senhor me aceitasse. Mas sabe, queridos, Deus me escolheu e te escolheu da maneira que você é. E a parte da purificação é o trabalho dele. Jesus Cristo já fez isso por nós. Sabe, eu meditando sobre o processo da minha conversão, eu me lembrei de um momento em que eu estava em um ato de injustiça e mesmo sem conhecer ao Senhor, o Senhor me dando uma visão, gerando arrependimento no meu coração, eu chorando copiosamente, arrependido, sem saber o que estava trabalhando para que aquilo acontecesse. Nesse momento não tinha ninguém falando comigo. Mas uma dor, um arrependimento tão grande, dizendo assim: rapaz, você não deve estar fazendo isso. Alguém já deve ter passado por esse processo. O Senhor trabalhando em nosso favor. Amém, queridos? Você é digno. Você é filho de Deus, Ele te escolheu, Ele te amou, a ponto de enviar Jesus Cristo para morrer por você. E para ressuscitar por você. Amém, Ele morreu a sua morte. Ele levou a sua dor, Ele carregou a sua culpa, para que você e eu pudéssemos estar aqui sem culpa nenhuma. Sem nenhum peso, irmãos. Ele despedaçou o jugo que estava sobre nós. Que jugo é esse? O imperialismo do pecado, que dizia: você tem que viver no pecado, porque o pecado é comum. Cristo, de uma vez por todas, eliminou isso. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Você está comigo aí? Amém. Aleluia. Só contando um pouquinho que Deus me mostrou agora. De vez em quando dá uma voltinha, irmãos, e lembra de onde Deus te tirou. Lembra de onde Deus te tirou. Eu ainda não era cristão, irmãos. Eu vou contar uma situação para você. Eu não era cristão ainda. E um dia minha irmã me fez um convite para visitar uma igreja evangélica. E eu fui, me sentei naquela igreja. E no meio da pregação, eu não sei se estavam pregando ou dirigindo o culto. Eu não sabia a diferença dessas coisas naquela época. E o homem que estava na frente, ele disse assim: olha, quem aqui já nasceu de novo? Hoje eu já sei quem já nasceu de novo, né? É aqueles que já aceitou Jesus como seu Senhor. Você já sabe disso? Mas aquele homem perguntou: quem aqui já nasceu de novo? E eu levantei as minhas duas mãos assim. E minha irmã falou assim: rapaz, não é contigo não esse negócio. Quem nasceu de novo é todo aquele que recebeu a Jesus como seu Senhor. E eu dei uma resposta sarcástica para ela. Eu disse: é porque nunca colocaram uma arma na sua cara. Por isso que você disse que não nasceu de novo. Eu já.
Eu já experimentei o nascer de novo. Sabe, irmãos, eu já provei do milagre de Jesus lá atrás. Talvez seja escândalo para alguns, mas eu sei o que é ser livre da morte, irmãos, várias vezes. O Senhor me livrou. De vez em quando é bom a gente se lembrar disso. Onde eu estava, onde Deus me colocou e para onde vai me levar. E o que Ele nos confiou, queridos. Amém. Esse mês de janeiro será um mês de imersão, eu creio. Você crê comigo? Amém. Eu creio que o mês de janeiro será um mês de imersão no Espírito Santo. Amém, irmãos? Esse mês de janeiro vai definir o seu ano inteiro. Você está comigo? Você está disposto a mergulhar no Espírito de fato? Deixa eu falar, esse evento Mergulhando no Espírito não é uma conferência, não é um evento, não é nada demais. É só um momento para a gente imergir mesmo. Para a gente dar uma mergulhada mesmo e dizer assim, Espírito Santo, eu quero que a minha vida seja toda sua. Sabe, porque quebra essa dispersão de festas, de final de ano, e a gente volta de novo à origem nossa, que nós somos espirituais. A dirigente do culto falou, nós somos sobrenatural. O ministro da ceia falou, nós somos sobrenatural. Nós somos espirituais, nós somos sobrenatural. Amém, irmãos? Aí você compreende melhor isso. Jesus Cristo veio ao mundo, escolheu alguns homens iletrados para andar do lado dele, alguns homens brutos, pescadores para andar do lado dele, para aprender a respeito do reino dos céus, trazendo para eles uma nova visão das coisas. No reino do céu você não fica correndo atrás de riqueza, você busca primeiro o reino de Deus. As riquezas te alcançam. No reino do céu você não fica esperando que alguém faça o mal para você devolver. Você ama a todos. Amém, irmãos? No reino do céu você não fica dependendo do seu salário. Você crê no sobrenatural para sustentar tanto a você quanto a multidões. Amém. No reino do céu você não fica parado, irmãos. Você está sempre em movimento. Porque existe vida no reino dos céus. Lá não tem fracasso, não existe fraqueza. Amém, querido? Aí Jesus chama 12 iletrados para andar do lado dele. 12 homens brutos. Homens de pecado, cobradores de impostos. E acreditou naqueles homens. Sabe, ele acreditou em mim e em você. Ele acreditou naqueles homens para andar com ele. No meio deles, a Bíblia diz que tinha um ladrão lá. Você sabia que tinha um ladrão lá? Saqueava a bolsa. No meio de 12 tinha um ladrão lá. Tinha um brabo. Gostava de cortar a orelha dos outros. Tinha gente lá estranha, irmãos. Tinha incrédulo lá no meio deles. Andou 3 anos e meio do lado de Jesus, viu a operação dos milagres, viu Jesus ressuscitar Lázaro, mas não acreditou que ele era capaz de ressuscitar a si mesmo. Você entende? Mas Jesus acreditou nessas pessoas. Ele acreditou em você, queridos. Mas às vezes precisa eu e você acreditar que Deus acreditou em nós. Quando eles cantaram, você acreditou, e isso é tudo. Se Deus acreditou em mim, irmãos, quem sou eu para não acreditar? Porque Ele acreditou, Ele investiu, Ele deu o seu Filho por nós, Ele enviou a sua palavra para nos sarar. Quem sou eu para não acreditar? Agora, o que nós precisamos, irmãos, compreender o que foi deixado para nós. Nós temos uma herança, você sabe que tem uma herança? Jesus, antes de morrer, Ele deixou uma palavra para os seus discípulos. Abre comigo em João 14, 16. Eu serei objetivo, prometo que acabarei o culto no horário. Aleluia. João 14, 16. Posso ler? Posso, que a mídia já foi na frente, né? Vamos lá. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre. Diga para sempre. Eu quero falar sobre o poder de Deus em nós. Eu quero falar sobre esse Consolador, o Espírito Santo de Deus em nós, operando em nós e através de nós. Amém, irmãos? Eu quero falar sobre o ministério do Espírito Santo. Amém? Porque o Espírito é o poder de Deus manifesto na terra. Você está comigo? Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi para o Pai. E Ele nos confiou o Espírito Santo, que está conosco hoje. Amém? Ele estará para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus, antes de morrer, Ele disse, eu vou deixar uma herança para vocês. Eu não vou deixar vocês desamparados.
eu vou deixar o Espírito de Deus em vocês. Ele estará com vocês e sobre vocês o tempo todo. Por isso é importante você ler esse livro que a gente está indicando. Amém, irmãos? Ele diz no verso 19, ainda por um pouco o mundo não me verá, mas, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, Jesus está em nós através do Espírito Santo. Amém, irmãos? Verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Amém? Quantos gostam de ver a manifestação de Cristo em nós? Sabe, queridos, todo ato de justiça que sai de você vem de Deus? Você crê nisso? Todo ato de justiça que sai de você vem de Deus. Eu contei aqui sobre um episódio meu passado, da minha vida passada, ainda antes de eu conhecer ao Senhor. Mas a Escritura diz que o Espírito de Deus é que convence o homem a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Então, antes de eu conhecer, o Espírito de Deus já estava operando para me puxar para Ele. Você crê no Espírito de Deus, irmãos? Você vai aprender a se mover nele. Amém, querido? Porque quem tem o Espírito de Deus não fica parado, quem tem o Espírito de Deus não fica infrutífero, quem tem o Espírito de Deus não pode ser fracassado, quem tem o Espírito de Deus não pode ficar derrotado. Nós temos o Espírito de Deus. A herança da igreja é o Espírito de Deus dentro dela. Não tem, irmãos, os melhores prédios, o melhor piso, o melhor teto, a melhor parede, o melhor equipamento de som, a melhor iluminação. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do poder de Deus dentro de nós para operar coisas grandes. O poder de Deus, irmãos, dentro de nós que nos capacita para fazer coisas boas. Você está comigo? Nós podemos fazer, irmãos, o melhor prédio, tudo de melhor. Essas coisas também atraem pessoas. Mas sabe que o Espírito Santo de Deus dentro de você vai atrair pessoas? Por quê? Porque todo mundo gosta de andar perto de gente boa. Você gosta ou não? Você sabe que as pessoas também gostam de andar perto de você? Quando você anda em bondade, você atrai as pessoas. Nós precisamos compreender o Espírito de Deus, irmãos, para que nós possamos nos mover nele em todo o tempo. Sabe que essa canção que nós cantamos aqui, eu creio, tudo é possível, eu creio. Tem pessoas que saem dizendo, olha, canta eu creio na igreja, mas lá fora é incrédulo. Não, irmãos, nós somos crentes aqui, nós somos crentes lá fora. Quando nós lançamos uma palavra aqui, nós lançamos uma palavra lá fora. Quando nós entregamos um orçamento ou precisamos assinar um contrato, nós cremos. Por isso que nós falamos, nós dizemos, tudo é possível, eu creio. Ah, mas essa proposta não vai dar certo, pastor. Essa proposta é 50 mil, eu propus 20. Mas vai dar certo, porque você crê. Amém. Nós cremos aqui, cremos lá fora, as coisas funcionam para nós. E o que nos leva, irmãos, a crer, o Espírito Santo dentro de nós nos leva a crer no Senhor. É o Espírito que nos conduz a respeito de todas as coisas, queridos. E nós precisamos compreender isso, porque aí nós nos movemos nessas coisas. Não somente aqui, irmão, se mover no Espírito não é só aqui. Aqui é um lugar da manifestação, é um lugar onde você se entrega ao Espírito Santo, onde você se regozija com Ele. Mas o Espírito Santo está em você para sempre. Ele opera em você para sempre. Amém, queridos? E aí nós podemos cooperar com Deus, porque ninguém pode cooperar com Deus senão pelo Espírito dele. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito de Deus. Você está aqui comigo? A Bíblia diz que nós somos cooperadores com Deus. E como nós podemos cooperar se o Espírito dele não estiver conosco, irmãos? Sabe, às vezes nós passamos por situação da qual nós queremos resolver com a nossa própria força, aí o Senhor nos lembra, não é assim? Né? Às vezes queremos lançar fogo do céu e queimar alguns, né? Está do nosso lado, às vezes os parentes. O parente já olha para a gente já. Não é tu não, é outro. Fala os parentes, o parente já olha para nós. Não é tu não, é outro. Né? Às vezes os irmãos, né? Não é você não. Às vezes queremos cair fogo do céu para queimar alguns, aí o Espírito Santo de Deus fala, não é assim não. De que espírito vocês são? Nós somos do Espírito Santo, irmãos, o Espírito de Deus. Nós andamos com base no Espírito, nós vivemos com base no Espírito. Por isso, nós produzimos no Espírito, somos cooperadores com Deus. E Deus deu a vida de Jesus Cristo pelas pessoas. Então, nós estamos dispostos a dar a nossa por eles também. Amém, irmãos?
O Espírito Santo de Deus, nós precisamos compreender, ele é uma pessoa, ele se entristece. Você está comigo? O Espírito Santo de Deus é uma pessoa e ele anda conosco o tempo todo. E às vezes, irmãos, nós para falar, eu estava conversando aqui com Vanessa, fez um elogio para uma irmã e falou: nossa, sua roupa está bonita, irmã. Ela disse: papai falou para mim vir assim. O Espírito Santo fala como você deve se vestir. Peraí. Irmãos, o Espírito Santo fala como você deve se vestir. Eu brinquei e falei: quero chegar nesse nível aí de... Deus fala, é essa aqui. Brincadeiras à parte, Deus fala assim, irmãos, Deus te conduz. Essa não é desse jeito. Sabe, você vai atender um cliente, o cliente é caloteiro, você não sabe. Você não sabe, Deus sabe. Aí dentro de você, uma impressão: rapaz, não vai não. Aí você: mas eu preciso desse serviço. Mas eu preciso, e dentro daquela impressão: rapaz, não vai. Quantas vezes já falei para a Vanessa, às vezes o cliente me liga, eu digo: rapaz, eu não tenho vontade nenhuma de atender essa pessoa. Não tenho nada contra a pessoa, nem conheço, mas não quero atender. Aí não vou atender. Resultado: nunca tomei um calote. Posso falar isso de boca cheia: nunca tomei um calote de prestar um serviço para alguém e o cliente não me pagar. Nunca passei por isso. O Espírito Santo de Deus nos guia nos nossos contratos, nos guia nas nossas negociações. Ó, com esse você pode negociar, com esse não. E aí não é bom você compreender essa presença e antes de você fechar um negócio, você conversar com ele, você chamar ele para perto, você sentar no seu carro e olhar de vez em quando para o banco do passageiro assim, pensando, alguém pensa que você está doido, né? E aí, Espírito Santo, o que a gente tem para hoje? Só está você no carro, mas o Espírito Santo está lá. Você: e aí, Espírito Santo, qual é o caminho que a gente segue? E o Espírito diz: rapaz, não vai por esse caminho hoje não. Aí você diz: mas eu sempre vou por esse caminho. Aí o Espírito diz: vai por outro. E ele está te livrando de coisas, e ele está te guardando do trânsito. Irmãos, eu quero que o Espírito Santo me guarde do trânsito todos os dias. É horrível, o tempo mais perdido na nossa vida é o tempo perdido em trânsito. Aí o Espírito diz: vai pelo outro caminho. Aí o trânsito está tudo parado ali. O Espírito nos guiou para não ficar preso no trânsito. Demos uma voltinha a mais, paisagem e o Espírito nos guiando em todo o tempo. Quando nós compreendemos o Espírito, irmãos, nós não erramos. Porque quando o Espírito da verdade vier, ele vai nos guiar a toda a verdade. Amém? Essa foi a promessa de Cristo, o Espírito nos guiando a toda a verdade. Amém, queridos? Eu vou citar alguns textos para você em Efésios, no capítulo 1, versículo 13. Cita o Espírito como o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, Efésios capítulo 1, versículo 13. Em Salmo 143, 10, diz que ele é o bom Espírito. Diga: bom Espírito. O salmista diz: me guia nos caminhos planos, guia-me pelo teu bom Espírito. Amém, irmãos? Em Romanos, vai dizer que ele é Espírito de adoção. Sabe, o Espírito que nos convidou a assentar à mesa do Pai. Porque nenhum de nós éramos dignos. Mas o Espírito de adoção nos guiou para sentar à mesa com Deus. Hoje você e eu temos acesso à mesa. Talvez você não entenda isso na plenitude, irmãos, o que é participar da ceia do Senhor. João teve uma visão sobre isso. Ele teve uma visão de um anjo. Coloca lá em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, versículo 9, por favor. João está tendo uma visão a respeito do final dos tempos. Ele diz: então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quem é que estava participando da ceia aqui hoje? Diga eu. Quem é bem-aventurado aqui? Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quem é bem-aventurado? Eu e você. O que nós fizemos para merecer isso? Nada. Amém, irmãos? Porque nessa igreja ou em qualquer igreja do mundo não tem aqueles que merecem e aqueles que não merecem. Tem todos que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo e receberam da sua plenitude, graça sobre graça. E por essa graça nós temos acesso à mesa. Pela graça de Cristo nós somos quem somos, queridos. Não é os nossos feitos. Não pense que foi os seus feitos, não. É a graça de Cristo em nós. E ele diz: bem-aventurado aquele que
são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. No versículo 10 diz, prostrei-me, é João falando, tá? Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, não faças isso, sou conservo teu. É um anjo falando com ele. Eu trabalho contigo, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. O testemunho de Jesus em nós é o Espírito Santo, irmãos. O que prova que eu e você somos cristãos? O Espírito Santo dentro de nós. As manifestações do Espírito vai provar que eu e você somos cristãos. Pastor, mas que manifestações do Espírito são essas? São aquelas manifestações que operam maravilhas? Não, é o Espírito Santo guiando você em todo o tempo a fazer o que é reto diante de Deus. É o Espírito Santo guiando você no seu casamento, é o Espírito Santo guiando você na criação dos seus filhos. Amém, queridos? Aonde seus filhos devem estudar, o que eles devem assistir, qual é o linguajar que deve ter em casa, é o Espírito Santo guiando você em todo o tempo, e assim você vai ter uma vida plena, de bem-aventurado, como Deus te chamou para ser. Contando com o Espírito Santo, andando com Ele, andando nele, o tempo todo, amém, irmãos? Aleluia! A Bíblia diz que no princípio o Espírito de Deus estava lá, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito pairava sobre as águas. E sabe o que ele estava esperando? Os comandos. Nós estamos falando do Espírito Santo, nós vamos entrar num tema sobre o poder de Deus. Eu creio que a Rosane Rocha vai discorrer sobre muita coisa sobre isso também. Mas é importante nós entendermos que o poder de Deus é o Espírito dentro de nós. Amém, queridos? Aleluia. Em Gênesis, o Espírito Santo estava pairando sobre as águas. Ele não fazia nada até receber de Deus os comandos. Aí Jesus Cristo veio à terra, morreu, ressuscitou e deixou o Espírito Santo em nós. Mas ele não vai fazer nada até que você se mova. Obrigado por um amém, irmã. O Espírito Santo se moverá em sua vida. Bastante. O Espírito Santo não vai fazer nada, irmãos, até que você se mova. O Espírito Santo está esperando os comandos, e o comando quem dá é você. É você quem dá o comando ao Espírito Santo, dizendo, eu vou fazer, e o Espírito pega junto. É você quem dá o comando ao Espírito Santo, dizendo, vai ser assim, porque eu creio, vai ser dessa forma, aí o Espírito Santo pega junto. É você quem dá o comando ao Espírito Santo, falando a palavra de Deus, irmãos, e as coisas vão acontecendo, porque o Espírito Santo trabalha de acordo com a palavra. É você que dá o comando para o Espírito Santo. Se você quiser que o Espírito Santo salve Praia Grande, então salve Praia Grande. Amém. Mais um amém, a irmã vai salvar sozinha também. Meu Deus do céu. Se você quer, irmãos, ver o mover do Espírito Santo nos lugares, se mova nele. É eu e você, irmãos, cheios do Espírito, que vai fazer acontecer. Amém, queridos? 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 14, ele se apresenta como o Espírito da glória. Hoje, enquanto eu orava pela manhã, eu tive uma sensação de esse ambiente estar coberto de fumaça. E eu disse, certamente não é aquela fumaça artificial, porque eu não gosto daquilo. Eu me sinto mal com aquilo ali, eu não respiro direito. Eu tive uma sensação de esse lugar estar cheio de fumaça. E a Bíblia diz que a glória do Senhor cobria a casa. Quando eles estavam unânimes em oração, quando eles estavam unânimes em adoração, em uma só voz, adorando ao Senhor. É lindo quando a gente está adorando em uma só voz. Eu gosto de ver o Caio cantando. Mas quando nós estamos em uma só voz, é lindo demais. Por isso que quando não tem músico na igreja, às vezes faltou todos os músicos, aí eu puxo uma canção. E dá certo, irmãos. Porque eu puxo exatamente essa que nós cantamos agora. Todo mundo canta junto. Porque Ele vive, ó, posso crer no amanhã. Ó como é lindo. Porque Ele vive.
temor não há. Percebeu que até eu virei cantor? O negócio funciona, queridos. Quando nós estamos em uma só voz, quer dizer, nós estamos unidos de espírito. Nós estamos no mesmo parecer, na mesma disposição mental. E a Bíblia diz que aonde há unidade, a bênção do Senhor está. Ela cai sobre o lugar. Agora imagina quando nós estamos todos adorando, irmão, se essa glória não desce. Aí explica, porque às vezes alguém está na cadeira e sozinho, sem ninguém pôr a mão, a pessoa cai para trás. Os incrédulos ficam, a irmã caindo sozinha. Não podia ter segurado? Né? Não podia ter se sentado, irmão? Antes de cair, vai se machucar. O incrédulo fica tudinho. Eu nunca vi ninguém se machucar, tá? Mas os incrédulos, tudo assim. Sem aproveitar da glória de Deus. Nós cantamos aqui, milagres que eu vi. Milagres que eu vi. Eu gosto da versão que diz ainda, milagres que eu vivi. Porque você experimenta coisas, quando você se deixa levar pelo Espírito Santo, você experimenta coisas que o mundo não pode te oferecer. Você experimenta de sensação, de prazer, de alegria que o mundo não pode te dar, irmãos. Amém. A tua alegria no Espírito Santo, ela não acaba ao amanhecer. A tua alegria no Espírito Santo não acaba na segunda-feira, quando você tem que sair para trabalhar. Porque o Espírito Santo de Deus é a alegria dele em você em todo o tempo. É a glória dele em você. Você se alegra simplesmente por existir. Por quê? Porque você já acorda e você já sabe quem é. Sou filho de Deus, amado por Deus, escolhido por Deus, separado por Deus. Ele decidiu habitar em mim. Deus mora em mim. É motivo ou não é para se alegrar, irmãos? Deus está morando, habitando dentro de nós, queridos. Nós temos motivo suficiente para nos alegrar. Em Zacarias, no capítulo 12, versículo 10, diz: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça. Vou ficar por aqui, só na parte A. O Espírito da graça, ele é conhecido como o Espírito da graça. A graça de Deus em nós, através do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, o Espírito Santo, ele tem atributos que operam em nós e através de nós. Você tem graça? Amém. Então pare de chamar alguém de sem graça. Só porque a pessoa contou uma piada de tiozão. Não chame ninguém de sem graça, porque ele tem graça. Amém, irmãos? Romanos capítulo 1, versículo 4 diz que ele é o Espírito de santidade. Romanos 8, 2 diz que ele é o Espírito da vida. Espírito da vida. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do Espírito, ou melhor, do pecado da morte. A lei do Espírito da vida. Agora, você não está mais no pecado da morte, porque a lei do Espírito da vida está em você. Amém. Amém, irmãos? Vida está em você, e você pode gerar vida. Mateus 10, 20 diz que ele é o Espírito do Pai. Amém, queridos? Agora, o Espírito Santo de Deus, eu estou vendo que o meu tempo está acabando. O Espírito foi nos dado com um propósito. E nós precisamos entender o propósito de Deus, queridos. Se você não entender, você vai viver uma vida para si só. E Deus não te chamou para viver uma vida para si só. Deus não te chamou simplesmente para vir à igreja e receber a palavra, e a palavra falou comigo, e eu estou crendo para comprar aquela casa própria, e a palavra falou comigo, eu creio, vai dar certo. Irmãos, você vai ter casa sempre, Deus nunca vai te deixar desabitado. Amém. Quer seja alugada, sua própria, alguém te dá uma casa, não interessa, o palácio. Você nunca vai ficar desabrigado, fica tranquilo, querido. Nunca vai te faltar pão. Amém. Fica tranquilo, irmãos. Condução nunca vai faltar, quer seja ônibus, Uber, Mercedes, limusine, carro próprio, bicicleta, jumento, alguma coisa, mas sempre teve, queridos. Sempre teve. Às vezes a gente fica aí, eu queria tanto um carro bom, porque você tem um Celtinha. Cara, Salomão tinha jumento. Você tem um Celta, você está melhor que Salomão. O cara tinha jumento, você tem Celta, está reclamando do quê? Nunca vai faltar, querido, essas coisas.
Então nós não podemos viver a nossa vida, não podemos viver uma vida em Deus, irmãos, baseado naquilo que Ele pode nos dar, simplesmente. Deus já nos deu. O Espírito de Deus, o Espírito que capacita você para adquirir riqueza, já está em você, queridos. Não tem mais, Deus não tem mais para te dar, já te deu já. Ah, Deus pode me dar, Ele já te deu, irmãos. Você só precisa usufruir e entender o momento de usufruir as coisas. Agora o Espírito Santo nos foi dado com um propósito. E qual o propósito, irmãos? Fazer a obra de Deus. Nós fomos chamados para fazer a obra de Deus, nós fomos chamados para multiplicar, nós fomos chamados para produzir. E o Espírito Santo em nós, irmãos, ele nos capacita, ele nos anima, irmãos, a fazer alguma coisa. Às vezes acontece de Vanessa e eu estar em casa de folga, uma noite, um dia, e eu falo assim, rapaz, a gente não tem nada para fazer hoje. É estranho, eu não consigo passar um dia inteiro em casa. É estranho. Para mim é estranho. Mas aí eu fazer um churrasquinho. Nada contra quem faz, me convide quando você fizer. Porque eu não gosto de ficar em casa, aí eu vou na sua comer churrasco. Nada contra quem faz. Mas quando você tem o Espírito em você, irmãos, você deseja fazer alguma coisa. Você fica pensando, a quem eu posso alcançar hoje? De que maneira eu posso alcançar a vida de alguém? De que maneira eu posso abençoar alguém? Rapaz, você lembra das pessoas e fala, eu tenho que ir lá visitar essa pessoa. Eu tenho que fazer uma ligação para essa pessoa. O Espírito Santo de Deus move você para produzir. Produzir o quê, pastor? Produzir milagres. Mas que milagre, pastor? Vai orar por alguém, vai fazer alguma coisa. Amém, irmãos? Passamos aí uma temporada agora de 3, 4 dias. Alguns passaram 4 dias sem trabalhar e alguns passaram 4 dias curtindo a vida. É lícito curtir a vida, queridos. Mas a tua vida não pode estar resumida só a isso. Amém? Aos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. Você já conhece bem o texto. Jesus disse, vocês receberão poder. Diga poder. Que poder que você falou, poder, hein? Poder. Eu acredito que vocês acordam até o meio de janeiro. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então o que nós recebemos com o Espírito Santo? Diga poder. Nós recebemos poder, irmãos. Não é qualquer coisa. Você recebeu o poder de Deus. Outrora nós admirávamos os super-heróis. Alguém aqui já foi criança? Já gostou de assistir a Marvel lá? Mas Deus fez de você um herói. Um salvador de alguém. Ó, não me apareça com uma capa vermelha no culto de domingo que vem, não. Pelo amor de Deus. Deus fez de você capacitado para salvar pessoas. Capacitado para curar pessoas. Capacitado para libertar pessoas. Quando nós estávamos cantando aqui, ó, eu vi câncer desaparecer, placa de metal sumir. Sabe quem é capacitado para fazer essas coisas, irmãos? Eu e você. Eu vi famílias restauradas, filhos voltando para casa. Irmãos, é eu e você, a capacidade de Deus, o poder de Deus para fazer essas coisas está em mim e em você, irmãos. Jesus já veio à terra, já fez a parte dele, morreu, ressuscitou, nos justificou e deu o Espírito dele a nós, para eu e você fazer essas coisas agora. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares da terra. Testemunhando de Deus, cooperando com Deus. Se Deus quer salvar alguém, irmãos, na tua região, Ele vai usar você. Se Deus quer salvar alguém na tua família, Ele vai usar você. Se Deus quer salvar alguém no teu prédio, Ele vai usar você. Se Ele quer salvar alguém na tua rua, Ele vai usar você, irmãos. E eu e você temos que estar prontos para isso. Prontos, preparados para honrar o Senhor, para cumprir o chamado dEle. Vai vir, irmãos, umas inquietações para mim e para você por esses dias. Eu declaro isso em nome de Jesus. Vai vir umas inquietações e você vai desejar se mover, fazer alguma coisa. Porque, irmãos, não podemos continuar, irmãos, simplesmente eu vou à igreja.
é pouco para nós. Nós somos poderosos. Aleluia. Parece prepotência, coisa parecida, dizer nós somos poderosos. Nós somos poderosos, porque o poder de Deus está em nós. O poder de Deus está em nós. Que poder é esse, irmãos? É o que o apóstolo Paulo disse, o espírito daquele que ressuscitou a Jesus de entre os mortos. O espírito daquele que ressuscitou a Jesus de entre os mortos. É esse espírito que opera em nós, queridos. Amém. Espírito de ressurreição, espírito de salvação, espírito de cura, espírito de graça, espírito de resultados. Amém, irmãos? Romanos 15, 18 diz: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência à palavra e por obras, por força, por sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desce de Jerusalém, circunvizinhança, até o Ilírico, divulgando a palavra, o evangelho de Cristo. Então, baseado no quê? Baseado no Espírito Santo, irmãos. O apóstolo Paulo correu pelas circunvizinhanças pregando o evangelho de Cristo. Sabe, irmãos, eu orando hoje pela manhã, eu disse: Senhor, a gente tem uma palavra tão boa. Nós temos uma palavra tão boa, irmãos. Eu não quero menosprezar. Eu já frequentei várias igrejas, já visitei várias igrejas, já preguei em várias igrejas. Mas sabe, queridos, nós temos uma palavra tão boa para ficar presa em um espaço tão pequeno. Quando é que essa palavra vai chegar nas pessoas, irmãos? Quando eu e você começar a andar. Amém. Quando eu e você começar a divulgar ela, começar a falar dela para as pessoas. Começar a se manifestar nela, porque o Espírito vai manifestar, vai guiar você a manifestar essa palavra. Sabe, quando você sair para orar pelos enfermos e dizer, você vai ficar curado, porque eu vim aqui orar, você vai ter que ficar curado. Aleluia. Amém, querido? Quando a pessoa estiver angustiada, sofrendo, você vai dizer assim, eu vim aqui para trazer paz, você vai ter paz. A paz de Deus que excede todo entendimento vai reinar nessa casa a partir de hoje, porque eu estou aqui, porque eu trouxe poder para essa casa. Amém, irmãos? Pastor, mas e se a pessoa estiver em pecado? Jesus não olhou para isso, não. Quando as pessoas vinham até ele não olhava, não. Você tem pecado? O cego, Senhor, tem misericórdia de mim. Peraí, você tem pecado? Sabe se você tem pecado primeiro. A mulher do fluxo de sangue, o que ela fez para ter esse tipo de problema? Tomou refrigerante demais? Ele não perguntou essas coisas, não. Ele disse, tua fé te salvou. E por onde ele passava, irmãos, ele curava as pessoas, impunha as mãos sobre os enfermos, os endemoniados eram libertos. Irmãos, você não tem noção de quantas pessoas opressas por espírito maligno estão andando à sua volta. E você que tem o Espírito Santo não está manifestando isso, irmãos, para espantar de uma vez por todas o espírito maligno. Sabe que onde nós chegamos, irmãos, as coisas têm que mudar, o ambiente tem que mudar. Porque aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Eu e você temos o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Não pode ser manifesto, irmãos, simplesmente em um momento de música. É gostoso demais. Eu vibro. O Cosme estava se exibindo ali com... Eu vibro vendo esses meninos tocar. O Luiz rodando aquela baqueta para cima e para baixo. Eu vibro, irmãos. Eu fico daqui viajando neles. Às vezes eu paro para ficar olhando eles assim, ó. Eu vibro nisso, mas não é isso que deve me mover, queridos. Isso é um momento de alegria, isso aqui é um momento de adoração. Nós estamos entregues a Deus juntos, falando as mesmas coisas, cantando ao Senhor, levantando as nossas mãos. Isso é top, irmãos, e é aceitável diante de Deus. Mas a manifestação do Espírito não é só isso. Amém. O Espírito tem que se manifestar por onde você passar, irmãos. Aonde você estiver. Aonde você andar, o Espírito Santo de Deus tem que se manifestar, porque você carrega o Espírito Santo de Deus em você. Amém? O Senhor Jesus, irmãos, a Bíblia diz que ele mesmo, lendo um texto a respeito dele mesmo, disse, hoje se cumpriu essa escritura, isso está em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, onde Jesus disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu, para quê? Para fazer alguma coisa.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos. Ei, irmãos, vamos meditar mais nesse texto? Porque o Espírito de Deus está sobre você hoje. Para que o Espírito Santo de Deus está sobre você? Para evangelizar os pobres. Para que o Espírito Santo de Deus está sobre você? Para proclamar libertação dos cativos. Para dizer, ei, você não precisa ficar nessa escravidão. Ah, pastor, mas o meu casamento está infeliz há 10 anos. Não! Acabou a escravidão, a alegria chega hoje. Vamos instruir essas pessoas, vamos direcionar essas pessoas. Vamos proclamar libertação para eles, irmãos. E aí os filhos vão voltar para casa. E aí os maridos vão voltar para casa, e aí o casamento vai dar certo, a família vai dar certo, a prosperidade vai chegar naquela casa, queridos. Quando nós começarmos a proclamar libertação aos cativos, para trazer restauração da vista aos cegos. Não é que as pessoas não querem nada com Deus, irmãos. Eles só estão cegos. Eles só estão cegos. Eles não compreendem, eles não conseguem ver. E eu e você temos a capacidade de Deus para restaurar a vista deles. Está em mim e em você. As pessoas de festa em festa, de noitada a noitada, eles estão cegos. Eles não conseguem ver, irmãos, a luz. Eles são os das trevas mesmo. E eu e você precisamos abrir os olhos deles. Esses dias eu estava comentando, nós decidimos ver o dia raiar na praia. E nós fomos até a praia, ali na Praia dos Milionários tem 2 pier. Um é o Rei Pelé e o outro é o Pier dos Apaixonados, que é onde tem um coração lá. Quem conhece sabe do que eu estou falando. E nós chegamos lá por volta de 4 horas da manhã, 4h30, e aqueles piers estavam cheios, lotados de jovens, bebendo e se drogando. E aí, rapidamente, irmãos, o dia começa a clarear. E, de repente, eles desaparecem. Porque o dia incomoda eles. Os que são da noite se embriagam de noite. O dia incomoda eles, eles estão em trevas, eles estão cegos. E eu e você, irmãos, temos a luz para levar para eles. Amém. Sabe, querido, usa as armas que você tem para o bem. Usa as ferramentas que você tem para fazer alguma coisa. Não se conforme. Sabe por quê? Porque eu provei e vi, então eu posso falar. Quando você gasta a tua vida se doando para outros, Deus te acrescenta a vida. Amém. Você se doa, irmãos, para outros, a tua vida é acrescentada. Você consegue ser pleno na tua vida financeira, você consegue ser pleno no teu casamento, na tua família e se doar a outros, porque quando você está investindo no reino de Deus, Deus não vai parar de investir em você, queridos. De Deus nós somos cooperadores, nós cooperamos com Ele, Ele pega junto conosco e nós vamos caminhando, irmãos, sendo felizes em toda a área da nossa vida. Não existe desequilíbrio, dizer assim, não, eu preciso cuidar mais da minha casa, da minha família, do meu, é tudo meu, é tudo eu. Não, querido, não existe desequilíbrio, não. Confia no Senhor e vai. Confia no Senhor e faz alguma coisa, enquanto isso Ele cuida da tua família. Tu não sabe cuidar da tua família melhor do que Ele. Fica tranquilo, Ele cuida melhor. Então aproveita, irmãos, desse Espírito e se move nele por onde você estiver. Amém? Só para fechar, eu prometi que eu acabaria o culto no horário. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Está falando sobre as manifestações do Espírito. E Paulo diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então tem um fim proveitoso na manifestação. Cada um de nós vai operar de uma forma.
Fica tranquilo se você não é um pregador. Ah, mas eu queria tanto saber pregar. Fica tranquilo. Se você não sabe tocar, eu queria aprender a tocar, eu fico viajando os meninos. Rapaz, tô tentando aí, só machuco os dedos, não dá em nada. Só sai barulho, Levi tá... Pô, Levi, me ajuda aí, meu professor ali, ó, de música. Fica tranquilo, Deus te chamou para fazer alguma coisa. Pelo Espírito. Aí ele diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, cada um de nós tem um dom de Deus, tem um chamado de Deus, tem uma capacitação de Deus para um fim proveitoso. E Deus vai te colocar em lugares que as ferramentas que você tem vai ser usada lá. Amém, irmãos? Verso 8, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, no mesmo Espírito. É tudo pelo Espírito, irmãos, não é nada de você mesmo. Às vezes eu fico maravilhado com Deus, que como pastor eu já tive que resolver algumas situações bem estranhas. E o Senhor vai me entregando as respostas e depois eu falo, rapaz, de onde é que saiu aquelas respostas? Porque eu não tinha. É por Deus. É a graça de Deus, é o Espírito de Deus em nós, que nos capacita a fazer essas coisas. E a gente precisa compreender isso, amém? A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, o Espírito da fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Mas eu não tenho dom de curar, eu nunca curei ninguém. Mas às vezes uma palavra que saiu da tua boca curou a pessoa por dentro e você não sabe. Quantas vezes já recebi testemunho, pastor, aquela palavra que você falou. Para você saber, Rosane Rocha entregou aqui para mim na virada do ano aqui. Rosane está toda virada de ano com a gente. A Rosane é da casa já, nas viradas de ano. Ela disse, pastor, eu tenho que te dar um testemunho. Eu disse que foi. Você entregou uma palavra na virada do ano passado. Que quem estava querendo engravidar e não estava conseguindo nesse ano ia engravidar. E a minha nora, que estava tentando há anos, já está com o bebê nos braços. Rapaz, eu lá sabia que era para tua nora. Então, às vezes, você não curou ninguém, mas você entregou uma palavra que transformou a vida daquela pessoa. Só se deixe usar pelo Espírito, irmãos. A fé é outro dom de curar, a outra operação de milagres, e a outra profecia, a outro discernimento de espíritos, a outra variedade de línguas e a outra a capacidade para interpretá-la. Mas um só e o mesmo Espírito é que realiza todas estas coisas, distribuindo a cada um como lhe apraz. Um só e o mesmo Espírito. Fica de pé comigo, eu quero que você compreenda isso essa noite. Nós vamos estar caminhando, como eu disse, esse mês nós vamos estar mergulhando no Espírito.